Glória a Deus. Vamos lá em Filipenses, abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. A gente está no terceiro domingo da preparação. Hoje é a unção em nome do Espírito Santo. Já te ungi em nome do Pai. Semana passada te ungi em nome do Filho. E agora vou te ungir em nome do Espírito Santo. Fechando a campanha. E se alguém não veio nos outros dias, olha que bênção. Você vai receber a unção do Espírito Santo. Ungir o alto da sua cabeça, determinando essa bênção. Diga amém. Você terminar muito bem esse ano. Quem é grato a Deus aqui? Ah, glória a Deus por isso. Quem tem vitórias com Deus nesse ano aqui? Muitas, né? Nós temos muitas vitórias, temos muitas bênçãos, tem luta? Tem, bastante. Mas tem muitas e bastante vitórias também para glorificar o nome de Jesus. Ele é tremendo, diga amém? Ele é maravilhoso. Faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Quem achou aí Filipenses, capítulo 4, verso 4. Vamos lá? Regozijai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Outra vez vos digo. Ixi, tá xoxinho demais para um povo vencedor. Você é vencedora, vencedor. Vamos de novo lá. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém. Vamos na tradução, alegrai-vos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quem está falando, pastora? Claro que é o Espírito Santo que inspirou. Então é a palavra de Deus para mim e para você. Mas é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava ali em Filipos, aos filipenses. Ele está dizendo para aquele povo, para aquela igreja, que os irmãos precisavam se alegrar sempre, não de vez em quando. Ele está dizendo, alegrai-vos ou alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz, novamente direi, vou repetir para vocês, vocês precisam se alegrar. Mas alguém pode dizer, pastora, como que eu vou me alegrar? Passando a luta que eu estou passando? Enfrentando o problema que eu estou enfrentando? Passando pela situação que eu estou passando? Eu não tenho motivos para me alegrar. Só que a alegria do cristão, ela independe das circunstâncias, dos fatores externos. Não, pastor, eu não concordo porque eu tenho sentimentos. A alegria do cristão, ela é uma ordem que Deus nos dá. Esse versículo, para mim e para você, apesar de alegria, né? Até mesmo aí ser um estado, né, de espírito, a pessoa envolve isso muito com o sentimentalismo, mas vejam aí, ó, é um verbo, alegrem-se, é uma ordem. Deus está dando uma ordem para mim e para você, que a gente precisa se alegrar. E se alegrar aonde? Nele. Na presença dEle. Na presença dEle. Então a alegria do cristão
independente das circunstâncias, dos problemas, dos fatores externos. A alegria do cristão, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E você toma a decisão no seu coração, se você vai se alegrar ou não. Mas tem coisas que deixam a gente triste, claro, mas é você que decide se você vai permanecer com aquela tristeza no seu coração ou se você vai obedecer o mandamento de Deus, que é de se alegrar nele. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, sabe onde ele estava? Dentro da prisão. Ele não estava livre, humanamente dizendo, ele estava preso. Ele tinha sido preso. Então foi de dentro lá da prisão que ele escreveu essa carta para essa igreja aqui. Um homem que tinha, vamos dizer ali, motivos para ser uma pessoa amargurada, para ser uma pessoa cheia de traumas, para ser uma pessoa triste, para ser uma pessoa revoltada com tudo que lhe acontecia. Esse homem está dizendo: ei, estou mandando aí para vocês um recado, vocês precisam se alegrar no Senhor. E outra vez digo, alegrem-se, quer dizer, regozijai-vos. Vocês precisam se alegrar. Por que eu preciso me alegrar? Porque a alegria do Senhor, para mim e para você, se torna o que para mim e para você? Quando a gente se alegra no Senhor, e com a nossa maneira de viver, a gente passa a alegrar o Deus que a gente serve. Isso vai sendo convertido o quê? Em força espiritual para mim e para você. E a palavra do Senhor diz que um coração, quando ele está triste, quando ele está abatido, ele faz o quê? Ele seca os ossos da pessoa. Faz isso não, pastora? Faz. Quer ver? Provérbios 12, 25. Olha lá. Não é esse não. Esse aí é da solicitude. Também. A solicitude, a preocupação. Olha lá, é esse, 17, 22. Obrigado, Vitor. O coração alegre, olha lá, ele serve do quê? De um bom remédio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando seu coração está alegre, com a alegria do Senhor, não com a alegria do mundo, mas com a alegria do Senhor, isso para você é um bom remédio. E o que o bom remédio faz? Cura, sara, cura. Misericórdia, sara, cura. Quem lembra da saracura aqui? Eu quando era pequena, as perninhas finas, magricelinha, perna de saracura. Misericórdia, não rimou muito bem não, né, igreja? Lembra não? Porque hoje é bullying, misericórdia, traumatiza, tem que fazer até sessão de terapia com psicólogo, né? Mas na minha época não, misericórdia, a vida que segue, né? Sim ou não? Mas não tinha isso? Tinha, né? Misericórdia, desculpa aí que não rimou muito bem não. Mas o coração alegre, ele serve do quê? De um bom remédio. Agora, mais um espírito, um coração triste, abatido, ele faz o quê? Virar, secar os teus ossos, tuas estruturas. Então, se tem alguma tristeza aí dentro, pastor, é o momento que eu estou passando. Eu sei que não é fácil. Eu sei que todos nós enfrentamos lutas. Mas você precisa reagir em nome de Jesus. Como? Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrem-se
ou regozijai-vos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Vamos lá em Filipenses capítulo 1. Está perto aí, né? E está escrito aí, 12. Quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para que, igreja? Para maior proveito do quê? Do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, eu quero que vocês até mesmo saibam, vocês têm que ter conhecimento disso, que tudo que me aconteceu até aqui, o que ele está dizendo? Tudo que Deus me permitiu passar até aqui, só contribuiu. Para quê? Para maior proveito do Evangelho. Nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção. Essa madrugada eu orava sobre essa palavra. Senhor, Tu és um Deus que transforma a maldição em bênção. Como está em Romanos 8, é até mesmo o 8:28. Coloca aí para mim. Todas as coisas, não são algumas, todas, é o total. Tudo que Deus permite acontecer, uma pessoa que anda na presença dEle, uma pessoa que anda até mesmo com Ele, olha lá, todas as coisas contribuem, juntamente se agregam para o bem, para a bênção daqueles Deus, daqueles que são chamados o quê? Por seu decreto. Então, quando a gente anda na presença de Deus, o Vitor pode colocar até na linguagem de hoje, que é uma tradução mais fácil de entender. Ele diz, pois sabemos que todas as coisas, elas trabalham juntas para o bem daqueles que amam o quê? A Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Olha que bonito. Então, se a minha vida está em Cristo, eu estou na presença dEle, e as coisas começam a acontecer, ainda que eu ache, mas como que isso vai acontecer comigo, eu sendo uma pessoa de Deus? Deus está falando, olha, tudo vai contribuir para o seu bem. Tanto que Deus pega até aquilo que a gente acha que é ruim e vai fazer cooperar para se tornar uma grande bênção na nossa vida. Os irmãos de José, quando venderam o José, eu sempre lembro disso. Eles acharam assim, estamos nos livrando desse nosso irmão, queridinho do nosso pai. Está dando um sumiço nele. A gente nunca mais vai ver a cara dele. Foi isso que eles pensaram. Sim ou não? Porque a primeira intenção era matar o José. Quem lembra disso? Eles queriam acabar com o José. Mas esse não era o plano de Deus. Tanto que Deus não permitiu acontecer. Mas José não foi poupado de ser jogado na cova. José não foi poupado de ser tirado da cova e vendido para a caravana de ismaelitas. Os irmãos de José pensaram, nunca mais a gente vai ver ele. Nos livramos desse queridinho do nosso pai. Tanto pegaram a túnica, mancharam com sangue de animal, lembra disso ou não? Levaram para Jacó dizendo que ele tinha sido morto pelas feras. O pai chorou a morte de um filho que estava vivo. Mas desde que eu li Salmo, é o 107, se eu não me engano, que a Bíblia diz que Deus mandou José na frente, eu falei, como assim? Tem que achar o versículo aí para mim. A Bíblia diz que Deus mandou ele na frente.
para o Egito, que Deus sabia, Deus tem presciência de tudo. O que é presciência? Deus sabe o futuro. E Deus sabia que lá na frente ia haver uma crise sobre a terra, ia haver uma fome tão forte sobre a terra, mas tão forte sobre a terra, que eles iam precisar, na maior potência do mundo, de uma pessoa lá para poder sustentá-los, ampará-los naquele momento. O que Deus fez? Mandou José na frente. Os irmãos, é 105 corrigindo, não é o 107 não. Os irmãos de José acharam que estavam se livrando dele. Mas olha a palavra, ó. Mandou adiante deles o quê? Um varão. Você lê o contexto, você vai ver. Deus está se referindo ao povo de Israel. E Deus está falando assim, ó. Mandei na frente de todos eles um varão que foi vendido por escravo. Quem? José. Para quê? Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram também o quê? Em ferros. Sofreu, até ao tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o quê? O provou. Mas por que Deus o mandou na frente? Para cumprir o plano? Então os irmãos de José achavam, estamos fazendo um mal para ele, estamos nos livrando dele. E Deus, nada disso. Vocês só estão fazendo parte de um plano que eu tenho para a vida dele. Estão adiantando a viagem dele, ele só está indo na frente. Porque eu preciso dele lá antes de vocês. Você entende como são os planos de Deus? Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus, sim ou não? Sempre amou. Então, até quando você não entender, permaneça crendo. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Tem um versículo lá em Provérbios, que eu dei até para uma pessoa de Deus, que está passando umas lutas, eu estava atendendo ela, e uma vez que Deus dirige o nosso caminho, por que tentar entender o que acontece no processo aí? Tem uma palavra, o missionário tem citado bastante ela, esses últimos tempos, tanto que eu aprendi com ele, na tradução mais atualizada, que fala desse jeito que eu estou lhe falando. Então, uma vez que Deus está dirigindo os meus passos, o meu caminho, para que tentar compreender tudo que está me acontecendo? Deus, o Senhor está no controle. E no final o Senhor vai fazer cooperar tudo para o meu bem. Talvez hoje, agora, eu não entenda. Mas lá na frente eu vou entender. Tem coisas na sua vida, eu acredito que você já passou por isso, que no momento você não entendeu, mas quando passou-se um tempo, você entendeu? Quem já passou por isso aqui? Muitos de nós. Muitos de nós. No momento eu não entendi. Por que eu, sendo de Deus, estou passando isso? Calma, Deus está no controle. Olha lá, os passos do homem o quê? São dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Tem a tradução aí mais atualizada? Olha lá, ó, que bonita essa tradução. É o Senhor que dirige os nossos passos. Ou é você que dirige teus passos? Você é teimoso? Não, vou por aqui mesmo, quero nem saber. Não, não é assim, né? Estou falando aqui com homens e mulheres de Deus, sim ou não? Eu creio que você não acerta todas. Porque você não é perfeito, mas eu acredito que você tem o temor, pelo menos, de perguntar a Deus. Deus, é por aqui? É desse jeito? Sim ou não? Então é Deus que dirige os teus passos. Então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Tem coisas que eu não entendo, mas eu obedeço. Ó pastor, eu obedeço. Porque eu sei que se é a vontade de Deus, eu vou fazer o que Ele está me pedindo.
E ainda que eu não entenda agora, lá na frente eu entendo. E se não entender lá na frente, lá na glória um dia eu vou entender por quê. Quem está entendendo a palavra aqui? Então Paulo está dizendo tudo, voltando aí, ó, Filipenses 1,12, tudo que me aconteceu. E o que aconteceu com esse homem? Muitas coisas. Quem lembra de alguma coisa aí que aconteceu com Paulo? Primeiro, aqui ele estava preso. Você já parou para pensar que se Paulo não tivesse ali preso, eu acredito, quero pensar de forma errada não, mas eu acredito que a permissão de Deus deixá-lo ali em cadeias permitiu com que ele escrevesse praticamente todo o Novo Testamento da Bíblia. Imagina, pastora, olha o tanto de carta que esse homem escreveu da prisão. Essa mesmo que nós estamos lendo foi escrita de dentro da prisão. A maioria das cartas dele foram escritas de dentro da prisão. Ô pastora, sim. Sim. Esse homem foi açoitado, esse homem foi perseguido. Foi sim. Esse homem foi rejeitado pela própria igreja. Foi não. Se você vê os apóstolos, eles tinham, sei não, esse Paulo aí. E essa rejeição fez com que Paulo fosse adiante. Se Paulo fosse muito bem recebido ali, vamos colocar assim, talvez ele se acomodaria só por ali. Mas o fato dele ser rejeitado fez ele avançar para outras regiões, que eu tenho quase certeza que, se ele tivesse sido muito bem aceito ali, se acomodaria. Quem está entendendo? Então, Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Então, qual é a circunstância, qual é a situação que você diz, ai pastor, isso está me chateando, isso está me entristecendo, isso está me aborrecendo demais. Vamos voltar lá onde a gente começou, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, se alegre no Senhor. Mas não deixe as circunstâncias, os problemas dessa vida roubarem a alegria de Deus de dentro do seu coração. Deus está no controle. Quem está entendendo, diga amém. Diga, Deus, dirige os meus passos. Amém, igreja? Você crê nisso ou não? Amém? Uma outra coisa que pode tirar a nossa alegria, gente, pessoas. Provérbios 4:23 diz, sobretudo que você deve guardar, guarde o quê? Teu coração. Guarda ele, viu? Ao longo desse ano de 2024, nós estamos fechando ele aqui, né? Faltam 2 dias aí, 2 dias e algumas horas aí para o ano, já que o cronômetro já era para estar aí, né? Já que ele aparece aí. Já que vai ser colocado aí. Mas, ao longo desse ano, como que você está terminando ele, né? Eu digo, ao longo desse ano você se chateou, você se aborreceu, sim, bastante, pastora. Mas aí eu digo, como o seu coração está terminando esse ano? Você está com mágoa, com ressentimento? Você está com ódio? Você está com desejo de vingança contra alguém? Porque se tiver, é hora de você falar com Deus aqui hoje. Falar, Senhor, eu não quero terminar o ano de 2024 com essa situação entristecendo o meu coração. Digo no sentido de ter mágoa de alguém, ter ressentimento, ter ódio. Você foi traída nesse ano? E eu falo de traição, não é só marido e mulher não, eu digo traição às vezes de um funcionário, de uma pessoa muito próxima a você, de um parente, de um ente querido,
de uma pessoa que trabalhava ali com você, de um gerente, de um superior que não agiu legal com você, de um vizinho que você considerava muito, mas aquela pessoa te passou a perna. Mas, são situações que enfrentamos, mas o coração, como que está? Pastor, eu não quero nem ver aquela pessoa na minha frente. Calma. Jesus já foi bem claro comigo, com você, quando passou aqui na terra. Que se eu não perdoar as pessoas que me ofendem, na hora que eu precisar do perdão do meu Pai, do meu Deus, Ele não vai me perdoar também. Que isso, pastora? Está escrito. Está escrito. Ele diz, esses dias até preguei Marcos 11, 24. Quer ver? 24 não, acho que é o 25. Quer ver? E quando você estiver orando, faça o que, igreja? Perdoai. Porque os versículos acima, está lá os 5 passos da vitória, que é quando a gente ora determinando a saída do mal, usando a nossa fé. Mas Jesus está dizendo assim, mas quando você estiver orando, aí você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar. Se estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra quem? Contra alguém. Se tem alguma coisa contra alguém, Jesus está falando, perdoa. Para quê? Para que o vosso Pai, que está também lá nos céus, vos perdoe o quê? As vossas ofensas. Aí no 26. Porque 26. Porque... Marcos 11, 26. Era lá mesmo. Mas, se vós não perdoardes, não perdoo, não quero ver mais aquele fulano, não quero ver mais aquela fulana, nem pintado de ouro. Deus está falando, você vai se fechar? Você vai ficar cheio de mágoa, cheio de ressentimento, desejo de vingança? Então ele diz, também o vosso Pai que está lá nos céus, vos não perdoará o quê? As vossas ofensas. Pastora, mas não dá para esquecer. Mas, irmão, perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Não entendi. Perdoar você decide. Eu decido perdoar quem me ofendeu. Mas eu não vou ter amnésia. Às vezes eu vou ter gatilhos, situações que vai me fazer lembrar. Mas quando eu lembrar, se eu tiver perdoado, aquilo já não dói mais. É igual cicatriz. Houve uma ferida, houve um machucado. E a cicatriz me lembra disso. Mas quando eu coloco o dedo em cima, quando eu mexo, já não dói mais. Por quê? Porque está curado, está cicatrizado. O perdão traz a cura. Eu não vou esquecer, eu não tenho amnésia. Mas quando eu lembrar, aquilo já não me afeta mais, já não me machuca mais. Quem está entendendo? E você precisa liberar perdão. Que as pessoas nos ofendem e nós também ofendemos as pessoas. Que a gente é muito bom para se vitimizar, né? Eu fui ofendido, e muitas vezes somos, mas a gente também ofende. A gente também machuca as pessoas. Então, seja liberando perdão ou tendo que pedir perdão para quem eu magoei. E se a pessoa não me perdoar, aí já é um problema dela com Deus, mas a minha parte eu fiz. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí não é um egoísmo? Não, porque tem gente que você é arrependido, com mudança de atitude, com fruto, ali mostrando para ela que você não é mais a mesma pessoa. Tem gente que é endurecida e não quer saber, mas aí deixa o tempo, deixa que o próprio Deus vai trabalhar, deixa que Deus trata com ela,
O importante é que você já não é mais quem você era, você mudou sua atitude, você se arrependeu do que fez, você foi lá e pediu perdão para ela. Quem está entendendo, diga amém. Segue a tua vida. A mágoa é você tomar veneno, achando que o outro vai morrer. Quem morre é você. Quem se destrói é você. Então não carrega isso, não termina 2024 com nenhuma mágoa no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa aí, que pode tirar nossa alegria. O capítulo 2 aí, você pode ler ele todinho, você vai ver que os irmãos, eles tinham um negócio de fazer a obra por vanglória. E o Paulo teve que corrigi-los no 3, Não, porque modéstia à parte, eu faço melhor do que você. E Paulo está falando, não faz isso não. Não faz brigando com ninguém, não faz por vanglória não. Faça tudo por humildade e sempre considere as outras pessoas superiores a você mesmo. Aí é quando ele fala, cada um não atente para aquilo que é seu, né? Mas para aquilo que é dos outros, quer dizer, para de pensar só em você, seja uma pessoa generosa. E no 5 ele fala, e que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja de Filipos era uma igreja que os irmãos eram meio briguentos. Não, pastor, lê a carta toda que você vai ver, as irmãs se pegavam, no bom sentido da palavra, de brigar uma com a outra, os irmãos tinham muita discussão entre eles, era feito por vanglória, porque modéstia à parte eu faço melhor do que todo mundo, e Paulo está advertindo eles. E quando tem esses comportamentos, briga, contenda, vanglória, isso causa mágoa, feridas, ressentimentos. Não deixa ninguém roubar a sua alegria, não. Ninguém vai tirar minha paz, não. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E tem coisas na sua vida que é livramento, viu? Não, pastora, estou te falando. Tem coisas que Deus permite, porque está livrando você de outras coisas piores. E às vezes a gente se chateia. E Deus está livrando a gente e a gente não vê. O capítulo 3, também tem um versículo aqui, no 19, que Paulo adverte os irmãos a não pensarem só nas coisas que são aqui da terra. Lá em Colossenses ele escreve isso também, mas já para outra igreja, para a igreja de Colosso, ele está dizendo, olha, vocês têm que pensar nas coisas que são lá do alto, lá de cima. Colossenses, né? É um pouquinho aí para frente aí, Pensai nas coisas que são da onde? Olha lá, no capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado o quê? À direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são o quê? Aí voltando para Filipenses, capítulo 3, verso 19, ele fala aqui, de muitos que eram inimigos da cruz de Cristo, e ele diz que o ventre dessas pessoas era o seu Deus, a glória deles vai ser para a própria confusão deles, porque eles só pensam nas coisas que são da terra. E você sabe que hoje tem, infelizmente, muito crente que está assim também? Como, pastora? Pensando só nas coisas que são da terra. Mas, pastora, se eu vivo aqui, eu vou pensar no quê? Você não viu lá no capítulo 3 de Colossenses? Pensai nas coisas que são de cima, do alto. E o que tem lá no alto? Jesus, a Nova Jerusalém. Tem gente que anda muito só com as coisas daqui da terra.
que move o Deus com D minúsculo? Que Jesus chamou ele do quê? De Mamon. Quem é o Mamon? Deus com D minúsculo do quê? Do dinheiro, das riquezas, do amor ao dinheiro. Porque o dinheiro é uma bênção. Tem medo de falar isso? Diga, dinheiro é uma bênção. Diga, o amor ao dinheiro, que não é uma bênção. É o apego, é o sentimento pelo dinheiro. Faz a pessoa idolatrar. E dinheiro, seja muito dinheiro, seja pouco dinheiro. Você vê famílias às vezes que brigam por muito dinheiro, sim ou não? Heranças. Ai, que tristeza, essa semana, lembrei. Teve lá, acho que foi a própria filha que mandou matar o pai dela por causa de uma herança de 3 milhões. Não foi isso? Quem viu essa notícia triste aí? Que tristeza, irmão. No caso aí, foi por excesso, né? O homem tinha uma herança de 3 milhões e a menina, por causa de dinheiro, de muito dinheiro, foi lá e teve capacidade de mandar matar o pai. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Que se arrependa. Que se arrependa e encontre Jesus de verdade. A falta de dinheiro também faz a pessoa perder a cabeça, faz casamentos ficarem por um fio e às vezes até acabar. Imagina, quem é casado aqui? Nunca brigou, né, por causa de dinheiro? Me atire a primeira Bíblia. Pastora, o casal nunca discutiu por causa de dinheiro. Irmão, uma das causas que mais leva a divórcio é essa questão de dinheiro. São conflitos por causa de problemas financeiros. Quem está entendendo? E se você não vigiar, isso pode tirar a sua alegria, sim. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quem está entendendo? E cuidado com o dinheiro. Ele é bom, mas não é tudo. Quem é tudo é Jesus. Amém? E por fim, cuidado com o mal do século. Qual? Capítulo 4. Versículo 6. Não andeis inquietos por coisa alguma. Você está terminando o ano ansioso, ansiosa, inquieto, inquieta com alguma coisa? Tem alguma coisa tirando a sua paz? Tirando o seu sossego? Tirando o seu sono? Em Mateus 6, Jesus falou, você ficar preocupada, você não vai conseguir acrescentar nenhum covado à sua estatura. Eu dormi preocupada, cresci um covado. Pelo contrário, a gente vai ficando de mais idade, se a gente não fizer atividade física, exercícios físicos, isso é fato, você vai encolhendo. Ou não? Você vai encolhendo. Você vai ficando encurtada. Tem um negócio de fascite plantar, e tem muito a ver com falta de alongamento no pé também. Tem uns exercícios que, não é? Quando a pessoa vai fazer fisioterapia, uns exercícios para poder alongar, para tirar o encurtamento, para fortalecer os músculos. Claro que eu creio que Jesus Cristo me cura, mas eu também tenho que fazer minha parte. A pastora não cuidou quando era mais jovem, eu tenho um pouquinho de curvatura. Estou fazendo as atividades, os alongamentos. E aí o que eu descobri? Que como essa região minha aqui é enfraquecida, e não pode chegar chegando.
É verdade, porque vai já querendo. Não, tem que ir sendo feito gradativamente, aos pouquinhos, vai fazendo, né, os exercícios, até pegar força, até vencer isso. Mas se eu não cuido agora, que eu estou beirando os 50, misericórdia, como que eu vou chegar nos 70? Está entendendo ou não? É verdade. Como que eu vou chegar nos 70? Você viu o vídeo do missionário essa semana? Indo de uma gravação para outra, saindo do escritório dele, correndo, subindo escada. Eu falei, meu Deus. Exemplo no ministério, a gente tem 77 anos. Para quem não sabe, ele corre 15 km. Sabe lá o que é isso? Tem um tio que beira os 80 que corre até a São Silvestre. Que isso, pastora? Sem exagero. Mas isso ele já vem plantando há muitos anos da vida dele. Por isso tem esse condicionamento físico tão bom. Mas por que o missionário se exercita por vaidade? Não, porque ele precisa de disposição, ele precisa de condicionamento físico também para fazer a obra de Deus. Para cumprir a missão dele na terra. Quem está entendendo a palavra? Mas voltando aqui, alguma coisa está te inquietando? Alguma coisa está te deixando ansioso, ansiosa? Ele diz, não andeis inquietos, antes que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. Seja agradecido. Já está provado que gratidão traz cura para o nosso coração. Uma pessoa grata vive muito melhor do que uma pessoa murmuradora, do que uma pessoa pessimista. A ciência já pesa milênios. Não está vendo aí que saiu esses dias um estudo que a pessoa que reclama demais, que murmura demais, uma parte do cérebro dela fica lá danificada? Uma pessoa grata, uma pessoa feliz, ela vai viver muito melhor. Seja uma pessoa agradecida. E se algo te preocupa, coloca na oração. Deus, estou aqui diante do Senhor e isso está me preocupando, isso está me deixando ansiosa, mas eu não quero viver assim. Só para ir finalizando, você sabia que o Brasil é o primeiro país do mundo mais ansioso da Terra? Não é não. Puxa lá, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso da Terra. O terceiro mais estressado. Misericórdia, hein? O terceiro do mundo, nós não somos o primeiro, mas o terceiro mais estressado, mais ansioso é o Brasil. E a ansiedade é o mal do século. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor. O que te preocupa? Que a boa notícia é que Deus já está lá no futuro. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Finalizando aí, e que a paz de Deus nesse finalzinho de ano, que excede todo o nosso entendimento, guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. E volta onde a gente começou, 4:4. O que diz aí? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Sabia que existem umas pesquisas que no final de ano, as pessoas ficam, algumas, não são todas, mas muita gente fica triste? Não, eu não vou ser triste não, porque a alegria do Senhor é a minha força. E eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus.